Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, por mais um dia do Senhor em que nós podemos estar na sua casa, louvar o seu santo nome, engrandecer a sua majestade, a sua santidade, que Ele nos conduza aqui agora, enquanto vamos meditar na palavra do Senhor, nesse último domingo do ano, e que eu quero pensar então sobre as primeiras coisas. Agora que estamos chegando no último dia do ano, no último domingo do ano, pensar então sobre aquilo que a nossa teologia, nossa doutrina, nosso ensino tem sempre lembrado e enfatizado para que a nossa vida possa caminhar em conformidade com a palavra do Senhor, em conformidade com a vontade do Senhor. Quero pedir a você então que abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o versículo 31. Eu quero ler com você e após a leitura vamos orar pela família que nós vamos começar o ano orando por ela, e o Senhor tem nos dado até muitos motivos para orar por essa família, e aí Ele voltou hoje. Vamos orar pelo Rafael, Fernanda, e pela casa deles, começar o ano orando por esses irmãos, orando pela vida de Rafael, que já alguns domingos temos orado, né? Então hoje a gente repete não apenas pela lista, a sequência da semana, do mês, mas agradecendo também ao Senhor tudo aquilo que Ele tem provido e realizado na vida desses irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 31. Acompanhe a leitura comigo. Após a leitura, então, nós vamos orar. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor, peça que Ele fale ao seu coração essa manhã, que as palavras dos nossos lábios e o nosso meditar sejam agradáveis na presença dEle, como assim diz a palavra do Senhor. Amado Deus, nosso coração se enche de alegria e de gratidão, porque durante mais um ano pudemos perseguir, seguir a Tua palavra, as Tuas instruções, porque durante mais um ano, Pai, nós nos deparamos com os nossos tropeços, nossos pecados mais íntimos, mais escondidos, mas mais um ano foi a Tua graça,
a tua misericórdia, o sacrifício de Jesus, os méritos do teu Filho, que nos trouxe mais uma vez até aqui, a estarmos mais uma vez na tua presença e mais uma vez curvar o nosso coração para ouvir tua voz, a tua instrução, Senhor. A tua lei restaura a nossa alma. Por isso pedimos, Pai, que o Senhor nos traga mais uma vez ao centro daquilo que o Senhor criou para que fôssemos, para que sejamos. Que todo equívoco, todo desvio, toda má compreensão, o teu Espírito possa tirar hoje em nosso coração, pelo aprendizado, instrução e submissão à tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a caminharmos mais perto do Senhor e da tua vontade. Abençoa, Pai, aqui nosso coração, nossas casas, e assim te pedimos que o Senhor continue estendendo sua mão sobre a vida de Rafael, sobre a vida de Nanda, da casa deles, a família, que em nome de Jesus a tua palavra seja cada dia iluminada pelo teu Espírito, os olhos deles possam contemplar e enxergar cada vez mais a tua verdade, a tua instrução para a vida deles, e assim eles possam viver dias que glorifiquem ao Senhor em todo o tempo. Pedimos pela saúde de Rafael, que o Senhor restaure, que o Senhor dê a ele a vitalidade e a força para continuar enfrentando, Senhor, as dificuldades da saúde, mas em tudo, que o coração dele esteja cheio do teu Espírito e da alegria do Senhor. Em nome, por amor de Jesus, te pedimos. Amém, Pai. Amém. Amém. Irmãos, sempre falar no fim do ano traz esse clima e essa expectativa que nós tanto temos quanto àquilo que vem pela frente, não é? Quanto aos dias que nos seguirão. Lemos aqui o salmo na palavra de Deus, clamando ao Senhor para que nos ensine a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, e de fato esse é um desejo que todos nós temos. Não há quem não queira ter um coração mais sábio, entender um pouco mais, compreender um pouco mais, agir de forma correta, de forma melhor. Não há como não olhar para a palavra de Deus, enxergar aquilo que ela nos orienta, aquilo que ela requer de nós, e não pensarmos em o quanto precisamos ainda da misericórdia, da graça de Deus, corrigindo nossos passos, corrigindo nossa vida. Nós temos falado aqui sobre tantos domingos, sobre os dias por vir, sobre o fim dos dias, aquilo que o Senhor prometeu em sua palavra, que nos alcançará, ou que nós alcançaremos, ainda que não estejamos aqui quando Ele voltar, mas a sua volta é certa e nos encontraremos também com eles, mesmo aqueles que já partiram, como aqueles que ainda estarão aqui, se encontrarão com Ele e Ele certamente retornará. Eu queria pensar aqui naquilo que, de certa forma, colocamos nos últimos domingos como um caminho inequívoco para que nós pudéssemos andar aqui na nossa vida, de fato, na produtividade, dando os frutos que o Senhor Deus realmente requer de nós. Eu queria pensar sobre aquilo que o Senhor criou para ser e esse estado original que o Senhor criou para a humanidade, numa relação com Ele, em uma relação de aliança com Ele. E nós falamos aqui e usamos como parâmetro para conduzir os nossos dias exatamente os mandatos criacionais, aquilo que Deus criou e estabeleceu para o homem viver a partir desses parâmetros, para que então a relação não apenas com Deus, mas a relação de toda a criação pudesse andar na ordem e no ordenamento que o Senhor Deus já havia criado.
para a nossa paz, para a nossa bem-aventurança, o Senhor estabeleceu desde o princípio a maneira como nós deveríamos andar. O versículo que nós lemos, 27, afirma que o Senhor Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Quando pensamos então sobre essa imagem e semelhança, é exatamente aqui que nasce aquilo que em nossa teologia nós definimos como um pacto. Deus estabeleceu um pacto entre a humanidade, porque os criou imagem e semelhança de Deus. Imagem aqui não é apenas os atributos que, existindo em Deus, Ele também colocou no homem, como a sua própria razão, a sua personalidade, a sua capacidade de a compreensão e apreensão ética e moral, as faculdades mentais e espirituais em que eu e você somos dotados desde que nascemos, e nascemos então com toda essa capacidade de se relacionar com Deus, distinto de todo o restante da criação, diferente de todo o restante da criação. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos imagem e semelhança dele. A imagem não é apenas essa capacidade que Deus nos deu, mas também aponta para a própria relação que nós temos com Deus. E é por isso que esse homem criado por Deus recebe as ordens e as instruções que nenhuma outra parte, nenhuma outra criação recebe essas ordens e instrução como o homem e mulher receberam. Essa imagem de Deus significa que nós temos uma capacidade de nos relacionar com esse próprio Deus. O que isso aponta para a relação imagética, a relação de imitação, a relação que eu e você temos com Deus, que toda a humanidade recebeu com Deus, para, olhando e se relacionando com Ele, poder imitá-lo. É assim que nós fomos criados para, conforme a imagem e semelhança de Deus, vivermos, nos posicionarmos, caminharmos, agirmos, sentirmos e pensarmos. Em absolutamente tudo, a palavra de Deus diz que nós somos a imagem de Deus. Gerhard von Groningen diz sobre esse aspecto que existem algumas características que nós poderíamos perceber aqui. E pela criação, o homem é, portanto, um representante visível no mundo criado desse Deus que é invisível. É porque nós temos uma relação de imitação com Deus. Ser criado à imagem e semelhança dele faz com que, como seres humanos, nós sejamos então os representantes de Deus aqui na terra. Assim Deus cria o ser humano, homem e mulher os criou. Por isso é importante nós percebermos que quando nós estamos diante de mais uma etapa da nossa vida que se conclui, mais um ano da nossa vida que se passa, e assim como a palavra de Deus diz, os dias passam rápidos demais, mas nós voamos. E muitas vezes nós olhamos para o ano que se passa e nós pensamos assim: voou mais uma vez esse ano. Esse ano passou rápido demais. Já acabou o ano. O que a palavra de Deus diz é que quem voa, quem passa depressa, somos nós, eu e você. E é porque nós passamos depressa, é porque nós vamos rápido demais por essa vida aqui. Afinal de contas, nós somos como uma fumaça que passa por esse tempo, que passa por essa história. Eu e você precisamos diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, nós precisamos todos os dias lembrar para o que Deus nos criou, como Ele nos criou e como Ele quer que nós vivamos na face da terra. Muitas vezes nós olhamos para
a aliança da criação e nos esquecemos que aquilo que o Senhor Jesus fez na nova aliança, no Novo Testamento, aquilo que Jesus fez ao consumar toda a vontade de Deus na cruz do Calvário, foi restaurar a possibilidade que eu e você temos de viver novamente como essa imagem e semelhança de Deus na plenitude daquilo que Deus criou no início de todas as coisas. Deus estabeleceu um vínculo, então, um vínculo de vida, um vínculo de amor entre si mesmo e o próprio homem. Esse vínculo de vida e de amor é o que nós chamamos de pacto. Muitas vezes olhamos para os pactos como apenas um estabelecimento de uma institucionalização, de algo rígido, de algo que não tem vida em si. Mas o que a palavra de Deus aponta como sendo a própria aliança e o pacto que Deus fez com a humanidade é exatamente essa relação de vida e de amor. O pacto é a maneira administrativa, é como essa relação pode ser administrada. É como essa relação de Deus com o homem, de imitação do homem, de imitação de Deus do homem, como essa relação pode caminhar, se estabelecer da maneira como Deus definiu, porque ela nunca será definida pelo homem. Então esse relacionamento é aquilo que chamamos de relacionamento pactual, é aquilo que nós estabelecemos e professamos nos nossos símbolos de fé como relacionamento pactual, e é por isso que nós reconhecemos e afirmamos, como na nossa confissão de fé, que depois de haver feito outras criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea, com almas racionais, imortais, dotou-os de inteligência, de retidão, de perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações. Esse aspecto da lei de Deus que foi escrito em nosso coração são exatamente os aspectos que a cruz de Cristo veio nos dar de novo a capacidade, a inteireza pela fé para podermos viver e desenvolver, porque elas não foram revogadas, elas não foram anuladas, mas tudo isso que o Senhor estabeleceu em nosso próprio coração como pacto foi resgatado pela cruz de Cristo, pelo pacto da graça, por aquilo que nós recebemos da parte de Deus, quando nós já não tínhamos mais a capacidade de realizarmos. Quando então, por causa do pecado, como a nossa confissão diz, nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido, segundo o sábio e santo conselho de Deus, foi Deus servido permitir esse pecado, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Por esse pecado é que então eles caíram da retidão, da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos nos seus delitos e pecados. Veja, querido, nós temos o resumo de toda a nossa vida, o resumo de toda a história humana, o resumo de como tudo começou, e no fim das contas, o enredo de toda a vida humana na face da terra se estabelece exatamente por essas definições. A palavra do Senhor cria o homem com toda essa capacidade de se relacionar com Ele. E eu queria pensar então sobre aquilo que tratamos aqui. Esses mandatos criacionais, como na semana passada olhamos para eles como uma forma de estabelecer uma boa ordem para a nossa vida e assim podermos assistir todas as áreas que Deus nos deu como responsabilidades. Eu queria olhar para eles pensando na essência desses mandatos como sendo exatamente aquilo que precisa reger, coordenar, ordenar a nossa vida e então olharmos para um ano que se inicia, não como aqueles projetos
que a gente já está tão acostumado a ver, não como aquelas promessas de início de ano, que a gente está tão acostumado a ver e tão acostumado ao fracasso delas. E elas viram motivos até de brincadeira, a gente faz as promessas já sabendo que a gente talvez não chegue nem a março, né, se mantendo naquelas promessas. Eu queria olhar mais para a essência de tudo isso, para que você defina a sua agenda, os seus dias, o seu coração, pela essência da palavra de Deus, por aquilo que o Senhor estabelece, e muito menos, ou um pouco menos, por aquilo que nós mesmos definimos e tentamos estabelecer para a nossa agenda e para os nossos dias. Observe que ao estabelecer essa aliança, Deus exigiu então que a humanidade respondesse a Ele. É um pacto, há uma aliança sendo estabelecida. Deus cria o homem, imagem e semelhança dele. Esse pacto exige essa resposta, e essa resposta, sendo o homem perfeito em sua capacidade de agradar a Deus, porque ainda tem plena santidade, eles podem então responder, podem viver de maneira amorosa, responder de maneira amorosa, de maneira dinâmica, de maneira fiel a tudo aquilo que Deus ordenou e requer deles. As respostas que Deus exigiu são exatamente essas estipulações, são aquilo que Deus definiu para que então eles respondessem em amor, em fidelidade, em vida, porque essa é a vida e a dinâmica de vida que Deus quer ter com eles. Essas respostas são aquilo que nós definimos então como mandatos. O pacto estabelecido por Deus define em áreas esses mandatos. Essas definições não são narradas nas Escrituras Sagradas de maneira sistemática, mas há uma narrativa sendo contada, sendo estabelecida aqui. E dentro dessa ordem da narrativa é que a gente faz então a definição. A definição é para a nossa pedagogia, é para o nosso aprendizado. E nós não estamos então engessando, colocando dentro de uma caixinha aquilo que Deus revela, mas nós estamos tentando ensinar ao nosso próprio coração, sistematizar para que o nosso próprio coração possa caminhar de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. Pensando nessa imagem e semelhança, então nós caímos nesse pacto, nessa relação. Observe capítulo 2, versículos 16 e 17. No versículo 27 do capítulo 1, nós lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas versículo 28, nós vimos que ele ordena, abençoa homem e mulher para que sejam fecundos, multipliquem, encham a terra e sujeite-a à terra, domine os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja na terra. Agora, no capítulo 2, versículo 27, versículo 16 e 17, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Observe os primeiros versículos do capítulo 2, que a narrativa da criação vai se encerrando no sexto dia, e assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Havendo Deus terminado o dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E então Deus abençoa o sétimo dia e o santifica. Assim como nós vimos aqui durante o ano, que na construção da narrativa, o ponto alto dela não é a criação do homem e da mulher, mas o ponto alto é exatamente o estabelecimento do sétimo dia, esse marco temporal que Deus estabelece. Eu quero que você compreenda essa narrativa dessa forma.
a evidência, aquilo que quer ser colocado em evidência no texto é o sétimo dia, não a criação do homem e mulher. Homem e mulher são colocados aqui como imagem de Deus, mas o sétimo dia chega dentro de toda a ordem estabelecida por Deus, de que eles sejam fecundos, multipliquem, que eles sujeitem a terra e eles possam dominar essa terra. E só nesse versículo 26 e 27 do capítulo 1, nós temos esses 3 mandatos já sendo estabelecidos, embora ele vai ser desenvolvido no capítulo 2, porque a narrativa segue essa lógica. A narrativa faz uma introdução, um grande resumão de toda a criação, e depois, no capítulo 2, ele entra agora no versículo 4 com a gênese do homem especificamente, desenvolvendo especificamente. Mas a doutrina e a teologia que se estabelece no capítulo 1 já é um grande resumo de tudo aquilo que Deus pretende, tudo aquilo que Deus planejou para a humanidade. Então, o mandato que nós chamamos de espiritual e que é conhecido também como mandato de comunhão, é de onde parte toda a relação e todo o desenvolvimento que o ser humano pode ter na face da terra. Nós temos o mandato espiritual, nós temos o mandato social e o mandato cultural. Assim nós definimos na teologia reformada. Por quê? Porque da relação que o homem tem com Deus, toda a relação que ele desenvolve procede. Toda a relação que temos com a terra, com as pessoas e com absolutamente tudo que foi criado, procede da relação que o homem tem com Deus, com a obediência que ele tem para com Deus. Quando então o homem responde a esse relacionamento, quando Deus estabelece um relacionamento íntimo com a humanidade, nós podemos definir isso aqui pelo texto em 3 aspectos. Esse mandato espiritual é denotado, é evidenciado, observe. A narrativa mostra Deus caminhando com o homem e com a mulher no jardim em que ele os colocou. Deus quer ter uma relação com o homem. Observe, é diferente da relação de alguém que cria uma estátua, alguém que cria um objeto, alguém que constrói alguma coisa e jamais poderá ter uma relação recíproca com a criação. Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança porque Ele quer ter uma relação viva com aquilo que Ele criou. Não são objetos, não são apenas criaturas como os animais, mas Ele quer ter uma relação pessoal, uma relação íntima, uma relação viva e amorosa com aquele que Ele criou. Essa evidência fica exatamente na narrativa, quando Deus é complacente em vir até o ser humano. Ele é condescendente ao chegar-se até a criatura que Ele mesmo formou, mas formou com a sua imagem e semelhança. Deus faz isso conosco todos os dias. E em Cristo Jesus, essa comunhão volta a ser plena. Deus criou homem e mulher para ter uma comunhão plena com Ele. O pecado nos afastou dessa comunhão. A cruz de Cristo nos resgata a essa comunhão. É essa comunhão com Deus que é o centro, que é o ponto de partida. É essa comunhão com Deus que é exatamente toda a força geradora para toda a vida que se estabelece. Eu e você não podemos olhar para a nossa vida, para os estabelecimentos da nossa vida, para tudo aquilo que almejamos e desejamos, para todo o nosso ano, sem primeiro passar por aquilo que Ele estabeleceu como propósito maior para a nossa vida, que é a comunhão com Ele. Querido e querida,
nós não podemos nos perder nas demandas de todos os anos e nos esquecer que o alvo maior, principal e primeiro da nossa vida, de toda a redenção, de todo o estabelecimento da criação, é que o ser humano tenha comunhão com Deus. Eu e você não podemos nos perder na caminhada que nós temos, nos alvos que nós estabelecemos, e nos esquecer que Jesus foi à cruz do Calvário, não apenas para te redimir e te livrar do inferno. Isso é um aspecto negativo da obra de Cristo. Ele nos retirou da condenação. Ele retirou a condenação de nós. Mas qual o aspecto positivo? O aspecto positivo é, ele tirou a condenação que estava sobre você, para que você pudesse nutrir agora, novamente, uma comunhão plena com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, que foi aquilo que nós perdemos quando o pecado entrou no mundo. Jesus não foi à cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos simplesmente êxito nos nossos propósitos, nas nossas agendas, aqui em nossa vida. Mas tendo propósito, êxito em tudo aquilo que planejamos, termos uma comunhão mais íntima e cada vez mais plena com o Senhor que nos criou. Às vezes nós gastamos nosso tempo, às vezes investimos nosso tempo, e falamos sobre isso aqui nos últimos domingos. Mas em nome de Jesus, se há uma promessa a fazer para o ano 2024, que seja, não troque o seu tempo de intimidade com Deus por nada. Veja, eu não estou dizendo, separe tanto tempo, um horário assim, tal. Não, eu não vou entrar nesses meandros. Mas a decisão para o seu coração precisa ser para que a sua vida possa subsistir, para que você possa caminhar. Cuide primeiro do que é a necessidade. Você quer organizar o seu dia? Comece organizando pela necessidade. O que é a sua primeira necessidade? Cuide delas primeiro. Depois vá para as suas obrigações. Cumpra as suas obrigações. Depois vá para o deleite. Aí você vai se deleitar. Mas enquanto não cuidar das suas necessidades, não coloque suas obrigações à frente. Você vai morrer. Você vai definhar. Seu coração começa a gelar. O inverno chega e nada do verão. As coisas vão congelando, ficando sem vida. Cuide da necessidade do seu coração. Comunhão com Deus. Deus nos chamou e nos criou para ter comunhão com Ele e assim poder glorificá-lo. Não tente glorificar a Deus, querido, com ações corretas, quando você não está cuidando da necessidade maior do seu coração, estar com Deus, na presença dEle, na comunhão com Ele. O segundo mandato que nós... eu vou para o segundo mandato, mas guarda o dia do Senhor ainda. Guarda o dia do Senhor, não é um imperativo ainda. Eu estou dizendo, segura aqui, separa o dia do Senhor, porque eu quero pensar sobre esse mandato social. Quando, capítulo 2, nós temos a definição de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o capítulo 2 enfatiza a diferença que homem e mulher têm. Observe, a palavra grega, a palavra hebraica que define homem e mulher no texto, ainda é a mesma nesse momento. Apenas o som será aquilo que define
mas a escrita é exatamente a mesma. Não tenta entender isso, isso é a mente semítica, ela compreende isso de forma fácil, mas a mente ocidental tem muito problema com essas diferenças. É um mesmo nome, a diferença é apenas quando vai se referir a o som que sai da boca sai diferente para o som que vai sair quando se refere ao outro. O que está posto aqui é a igualdade do ser, da natureza, mas ao mesmo tempo a distinção que os dois têm, mesmo que sejam iguais diante de Deus, imagem e semelhança de Deus, são também totalmente distintos um do outro. São duas pessoas diferentes, não são uma mesma personalidade, são duas pessoas diferentes. Macho e fêmea os criou. Assim, Deus estabelece a base para o mandato social. A base para o mandato social se cumprir é exatamente o casamento. É dentro da ordem criacional que o casamento nasce, que o casamento surge, que o casamento é estabelecido. Não como algo que é propósito para o casal tornar o outro feliz. Deus não cria o casamento, Deus não projeta o casamento para que um homem possa ser feliz ou para que a mulher seja feliz. Logo, quando você deseja casar e se unir com uma outra pessoa do sexo oposto, para que você seja feliz, isso já é a cova. Quando você tenta casar com o outro para, de maneira altruísta, fazer o outro feliz, você já está cavando outra cova. Talvez seja uma cova menor, mas vai cair nela também. Nós não buscamos o casamento é que nos busca. Entende isso? Deixa eu repetir. Nós não devemos buscar o casamento. Solteiros, nós não devemos buscar o casamento. O casamento é que nos busca. A palavra de Deus diz em Cantares: não desperteis o amor até que ele venha. O foco do seu coração precisa estar no mandato espiritual. O teu amor é Deus, a tua vida é Deus, a tua paixão é Deus, o ar que você respira é Deus. Todas as vezes que nós invertemos isso, começamos a ver solteiros desesperados na face da terra, porque precisam do casamento para ser feliz. Ninguém precisa do casamento para ser feliz, e casamento não faz ninguém feliz. O que faz o coração de um homem e de uma mulher feliz é a plenitude em Cristo Jesus. Amém? Eu ouvi muitos casados dizendo amém, né? É bom os solteiros dizer amém também. Amém. Então observe, querido. Deus cria macho e fêmea, homem e mulher, com a sua identidade, imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Veja que desde o primeiro capítulo, a ênfase é homem e mulher os criou, imagem e semelhança de Deus. O mandato social decorre, a gente já falou aqui, procede dessa relação que tem com Deus. Eu compreendo a vontade de Deus, eu compreendo os propósitos de Deus, eu compreendo a missão que Deus tem na face da terra, eu me entendo como parte disso. Cristo me resgata e eu entro nessa mesma história. Essa história da Sagrada Escritura é a minha história agora. Logo, se Deus cria a mulher e leva até o homem, dá-se o casamento.
Adão não sabia nem o que era que precisava. Quem diz é Deus, não é bom que esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Então observe. Alguns aspectos aqui para a gente não ficar tanto no campo da teologia. O casamento é um vínculo inquebrável. Você precisa olhar para essa verdade bíblica antes de chegar lá. Porque no dia que chegar, isso precisa estar martelando na sua cabeça. É inquebrável, viu? Vai se unir, não pode quebrar mais. Não pode quebrar. De novo, não pode quebrar o vínculo do casamento. Entenderam, solteiros? Cadê? Estou achando eles por ali. Você já parou para pensar que você precisa pensar nessas coisas quando você olha para o próximo ano? Quando você olha para as coisas que você quer para o ano que vem, reafirmar a aliança do teu casamento, dizer de novo para o seu marido, para sua esposa, que venha mais um ano, que venha mais 10, 20, 30, 40, é com você, viu? E eu inicio esse ano com essa convicção de novo no coração. Por isso, danado, me aguente. Por isso, danada, você vai me aguentar. E a gente vai ter que se afiar. Quer andar com Deus? Afia teu marido. Quer andar com Deus? Afia tua esposa. Casamento é vínculo inquebrável. Não pode olhar para casamento e pensar que esse vínculo de amor e de vida que une homem e mulher é diferente daquilo que é o vínculo da Trindade. Deus não se separa do Filho. Deus Pai não se separa do Filho, do Espírito. O Filho do Espírito, do Pai. O casamento é essa união mística que quem realiza é Deus. Logo, é imagem e semelhança do relacionamento da Trindade. Casamento é uma representação dessa aliança que Deus tem com a sua igreja. Mais uma vez, o Van Groningen diz que o casamento humano expressa todos os dias esse símbolo, essa simbologia da aliança de Deus com a igreja. Todos os dias. Se você olha para a relação que você tem com a igreja, você pode olhar para a relação que você tem dentro de casa e ver o paralelo. Se você olha para a relação que você tem com a sua esposa, você pode olhar para a relação que Deus tem com a sua igreja. Que Cristo Jesus tem com a sua igreja. Palmer Robertson faz algumas afirmações sobre essa mesma verdade. É que é uma fusão interpessoal que envolve o casamento. Essa unidade, essa fusão interpessoal, não se dá no momento em que eles estão unidos como um, mas se dá todos os dias, de forma espiritual, em que nós estamos caminhando para tentar obedecer a Deus, cumprindo o mandato espiritual. Veja, a esposa tem a obrigação de viver a sua vida com Deus. A esposa não pode esperar que o marido, como seu mentor, pastor, como cabeça espiritual de sua casa, que ele faça todas as coisas acontecerem. Ela precisa ter sua vida com Deus. Ela precisa ter o coração queimando pelo Senhor. O marido, de igual forma, precisa buscar a Deus. E ainda mais, porque ele será o responsável. Ele será responsabilizado por tudo que der certo e por tudo que der errado. Na relação marido-mulher, mas na relação também com os filhos. Essa estruturação que nós nos referimos quando o marido é o cabeça e a mulher é a sua auxiliadora,
também fica estruturada no próprio texto das Sagradas Escrituras. Deus cria a mulher para o homem e então dá a ele a missão e então dá a ela a missão de ser submissa à missão que Deus deu ao seu marido. Mulheres, exijam mais dos homens com quem vocês vão casar. Mulheres, exijam mais dos homens que vocês estão casadas. Mas usem a palavra de Deus para fazer essas exigências. Grande parte dos homens da atualidade não buscarem e não seguirem a vontade de Deus, os parâmetros de Deus, da própria masculinidade, é porque os critérios femininos também caíram. Tem mulher, me permitam, casando com qualquer coisa. Se a mulher exigir mais, os homens vão ter que dar os seus pulos. Mas para exigir, tem que buscar em Deus. Tem que dobrar o joelho, tem que ler a palavra, para que como auxiliadora idônea, olhando nos olhos, vocês possam dizer: amor, queria lhe dizer uma coisa. Nesse momento, acredite, dá um comichão no seu marido, dá aquele negócio, você já vê, se lá vem. A cabeça já vai pensando, o que foi que rolou dessa vez que eu nem sei. Às vezes eu digo para mim assim, dá para só dizer o que tem para dizer e não fazer essa introdução? Eu acho que eu fico melhor, porque às vezes tem a introdução, você espera que é um negócio, aí não, só apaga a luz ali. Aí gerou todo aquele, né? Era só para apagar a luz. Tira esse amor. Mulheres, vocês precisam colaborar nesse negócio. Queiram homens mais crentes. Homens que oram. Cobrem. Por natureza, homem não é bicho que gosta de orar. Tem que ter ali, marcação. Porque na força que Deus deu ao homem para liderar, eles pecam, deixando de orar. A gente começa a achar que resolve as coisas pela força que nós recebemos. Não resolve, não. Quer fazer bem ao seu marido? Para de exigir dele coisas banais. Eu podia listar aqui diversas delas, mas vou pular essa parte. Exija dele oração, exija dele leitura bíblica, exija dele, lembre dele do culto em casa, exija dele, lembre dele da formação que ele precisa para poder formar a casa dele. As outras coisas, como já dissemos aqui, elas são só ferramentas para tratar o nosso próprio coração. Eu não posso deixar de falar sobre algumas aberrações que nós temos também após o pecado. Tudo que está posto na criação sobre o mandato social é uma definição contrária àquilo que a humanidade construiu como poligamia. Após a queda, querido, a narrativa bíblica já revela todo tipo de aberração. A poligamia é uma delas. A palavra de Deus é totalmente, veementemente contrária e a narrativa da criação nos mostra exatamente isso. O divórcio contradiz essa ordem, o divórcio é contrário à ordem do mandato.
O homossexualismo é contrário à ordem da criação. O homossexualismo é uma aberração sexual, uma perversão natural da ordem de Deus. Deus criou homem e mulher. Então observe, o discurso da tolerância, o discurso do respeito, não se encaixa naquilo que é uma tentativa de fazer com que a palavra de Deus diga que sim para essas coisas. Ou você caminha entendendo que essas coisas podem existir e são permitidas, ou você abraça as Escrituras. Quem resolve viver dessa forma está dizendo não para as Escrituras sagradas. Se você vai respeitar essa decisão ou não da pessoa, é um outro aspecto, um outro assunto. Mas jamais podemos forçar o texto das Sagradas Escrituras, porque ele claramente é contrário a tudo isso. E chama isso de abominação, perversão natural. A opção de casamentos, de não ter filhos, é infringir, é contrário, é jogar fora toda a narrativa da criação. Casais foram unidos por Deus, sim, para serem fecundos e terem filhos. E os filhos são herança que o Senhor dá. Eu quero citar aqui, agora que eu quero falar, por último, do mandato cultural. A Herman Bavinck, no livro Família Cristã, um livro escrito no final do século XIX e início do século XX, ele diz que o primeiro pecado envolveu uma reversão da ordem familiar. Veja, o pecado que criou a bagunça do mundo em que nós vivemos. O pecado que quebra a primeira comunhão com Deus que a humanidade tinha. Foi exatamente nascido, gerado, formado em um momento em que há uma reversão familiar. Ele diz assim: em vez de seguir o marido, a esposa é que começou a sugerir ali. Ela comeu, o texto diz, e deu ao seu marido. Em vez de obedecer à ordem do marido, ela assume o comando. Em vez de ser ajudante dele, ela assumiu os papéis de senhora e de regente. Adão e Eva pecaram, os dois pecaram, não apenas como indivíduos, não apenas como pessoas, mas eles pecaram como marido e mulher. Eles não apenas desobedeceram a Deus comendo o fruto proibido, mas eles desobedeceram a Deus na ordem criada e dada para essa relação. Eles pecaram também como pai e como mãe, porque eles se tornaram o cabeça de toda a humanidade, que herdou o pecado deles dois. O primeiro pecado nasce exatamente dentro de uma relação homem e mulher que se inverte. Cuidado com essas inversões. Versículo 28 do capítulo 1, para a gente finalizar, a palavra de Deus diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a terra, dominai sobre os peixes, aves, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Há um domínio, então, há uma expansão,
a uma manipulação de tudo aquilo que o Senhor criou, e o homem e mulher eram exatamente os seus representantes que comandariam todo esse desenvolvimento. Há uma obrigação que aquele que caminha com Deus tem diante de toda a terra criada. Eu e você temos responsabilidades na área de governo, na área de desenvolvimento, na área do mantimento, na área da produção, do alimento, do sustento. Eu e você fomos colocados na terra para produzir, gerar, desenvolver riquezas para essa terra. O homem e a mulher não foram colocados nessa terra apenas para sugar da terra, mas para fazer com que essa terra pudesse produzir ainda mais. E isso é uma responsabilidade que também é decorrente do mandato espiritual. A nossa comunhão com Deus, o conhecimento da palavra de Deus, deve nos levar a uma vida mais íntegra, a uma vida mais produtiva, a uma vida mais de liderança em tudo aquilo que a gente se envolve na face da terra. Porque, afinal de contas, eu e você tivemos a nossa relação com Deus restaurada. Aquele que tem a vida restaurada com Deus pela cruz do Calvário precisa desenvolver na face da terra uma função de liderança em todas as áreas, em todo o desenvolvimento, em tudo aquilo que existe como desenvolvimento, como tecnologia na face da terra. Eu e você precisamos ocupar sim os lugares de liderança, mas isso só vem a partir do momento que eu e você nos submetemos a Deus e à vontade de Deus com integridade, com inteireza de coração, nos doando de fato para servir a Deus nesse mundo e não para sugar desse mundo. Não almejando cargos, almejando coisas, almejando sempre um trabalho que vai nos dar, e nos dar uma vida fácil. Deus nos colocou nesse mundo para trabalhar. Deus nos colocou nesse mundo para suar nossa camisa. Deus nos colocou nesse mundo para nos desgastarmos, envelhecermos, trabalhando, gerando riqueza, gerando aquilo que Deus colocou em nossas mãos para que nós desenvolvêssemos. Muitas vezes, culpam inclusive o cristianismo da Idade Média como sendo aquele que produziu toda essa aberração na natureza, toda a poluição, todo o desmatamento. Quando nós olhamos apenas então para o uso da terra, sem gerar riquezas nessa mesma terra, sim, se eu e você nos relacionamos com ela apenas para consumo, é aí onde nosso coração está errado, é aí onde nós estamos pecando. Mas quando nós usamos para produção, para produzir mais, não apenas para nós consumirmos, mas para ela mesma se enriquecer, a própria terra se enriquecer, então nós estamos cumprindo o mandato do Senhor. Por isso, querido e querida, seja fiel à palavra de Deus, encabece, assuma a frente. Se Deus está te dando mais trabalho, trabalhe. Se Deus está te exigindo mais, se a coisa está cada vez pesada, trabalhe e faça isso para Deus. E só deixe aquilo que Deus, na sua palavra, já tem definido como coisas que você de fato não deve se envolver. Por isso, querido e querida, olhe para os paradigmas bíblicos para você estabelecer o caminho que você vai fazer a partir de amanhã. Olhe para aquilo que a palavra de Deus estabeleceu, para você começar a dar passos já a partir de agora. Não conduza o seu coração pelos parâmetros desse mundo. Não faça a sua agenda pelos parâmetros desse mundo. Os mandatos culturais, sociais, o mandato cultural, social e espiritual, voltando, eles são vinculados na narrativa
exatamente pelo dia do Senhor. Na narrativa, aquilo que une essas três áreas é exatamente Deus santificou e abençoou essa porção do tempo e do espaço onde eu e você estamos inseridos. Então ele disse: é para nós santificarmos, é para nós guardarmos. De forma prática, Deus disse: esse dia é meu, não é de vocês, é meu. Ele o santifica, mas ele o abençoa. Esse será um dia abençoado. E vocês, assim como o Senhor criou imagem e semelhança dele, ele diz: e o Senhor descansou nesse dia. Não é aquele descanso ocioso, vou ficar de perna para cima. É descanso das atividades. Observe, ele em plena atividade criou, e a ideia então ele acaba nesse dia. Esse é o dia em que ele santifica. Você vive em plena atividade, e esse é o dia em que Deus disse: é meu, você não pode fazer dele o que você quiser. Agora, se viver esse dia, certamente será abençoado. Quão abençoado é esse mesmo dia. Ele vinculou trabalho, casamento e devoção, concentrando-se num dia em que tudo para que a intimidade com Deus seja vivida. Veja, não lide com o tempo de forma diferente de como Deus lida com o tempo. Você quer ter uma vida ordenada? Ordene a partir daquilo que Deus estabeleceu como sendo o eixo, o início e o fim da nossa agenda. O dia separado para Ele. Esse propósito que Deus tem é estabelecer esse padrão. Há uma vida que precisa de ordem. E então, tudo começa neste dia. Veja, a ressurreição de Cristo e o dia de Pentecostes foi exatamente aquilo que, após o pecado ter entrado no mundo, e o povo de Deus viver por toda a antiga aliança, aguardando o dia em que eles entrariam no descanso, como Hebreus diz. A igreja começou a viver então a guarda desse dia e chamou de dia do Senhor. Porque o próprio dia aguardou a redenção. Hebreus diz que nós entramos no descanso em Cristo Jesus. Em Cristo, eu e você podemos viver o dia de novo do Senhor, como o Senhor estabeleceu. Ordene a sua vida guardando o dia do Senhor. Tudo tem como ponto de partida e ponto final o dia do Senhor. A sua semana se organiza conforme o dia do Senhor. Não é o dia do Senhor que se submete à sua semana. Não é o dia do Senhor que se submete à sua agenda. Como algumas teologias que diz que em Cristo agora o dia do Senhor é todo dia. Isso é um silogismo falso. A palavra do Senhor nos diz que Jesus não veio revogar, ele veio cumprir. Nenhum dos mandatos criacionais foram revogados em Cristo. Nenhuma lei moral foi revogada em Cristo Jesus. Assim como o trabalho permanece sendo uma ordenança. Ou você acha que pode viver agora de vento, porque em Cristo você tem todas as bênçãos de Deus? Ou você acha que não precisa mais casar, não precisa mais de casamento, não precisa mais ter filho,
porque agora eu estou em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus não existe mais homem, mulher, escravo, livre, grego, romano. Agora somos todos um em Cristo Jesus, como Paulo diz aos Gálatas. Não, o casamento continua sendo um princípio bíblico, o trabalho é um princípio bíblico, o dia do Senhor não mudou, continua sendo bíblico. Precisamos buscá-lo. Não ordene a agenda do seu ano como se o dia do Senhor estivesse como algo que vem após toda a organização da sua vida. É o contrário. Toda a organização da sua vida precisa estar condizente com o dia do Senhor. Porque primeiro vem a tua devoção a Deus. Depois vem todos os relacionamentos e todos os afazeres que eu e você temos nessa vida. 2024. Ordene sua vida da maneira que Deus ordena. Lide com o tempo da maneira que Deus lida com o tempo. Amém? Vamos ficar de pé.